o Arthur Barão, que é um conhecido da gente, conhecido meu particular, né? A gente fez 2 cursos juntos, né, Arthur? Fizemos um curso de relacionamento com pessoas, olha só, né, para lidar justamente com pessoas, e também um curso, na verdade foi uma palestra lá de uma pessoa, um brasileiro que vive nos Estados Unidos, e trouxe um parâmetro sobre investimentos lá dos States, e é justamente isso que nós vamos falar, até porque você já estava com o intuito, quando você foi lá nessa palestra ali em Balneário Camboriú, o seu objetivo era justamente seguir isso, né? Não, vou começar a me mobilizar aí por um segmento que atrai uma certa curiosidade e principalmente interesse daqueles que gostariam de... Primeiro, as pessoas têm que entender o seguinte: o que é dolarizar o seu investimento? É justamente comprar algo em dólar, principalmente num país que tem uma segurança, principalmente econômica, mais tranquila, né, Arthur? Boa tarde, tudo bem? Perfeitamente. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, Elamar, tudo certo? Tudo certo, tranquilo? Graças a Deus. Melhor agora tendo a presença do amigo aqui também. Maravilha, obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, né? Que está muito em alta. A gente está falando agora, um momento econômico bem complicadinho para a gente aqui no Brasil, né? Então... agora está justamente essa questão, vamos falar no caso do dólar, né? O dólar quem diria que ia chegar a R$6 já? E tão rápido, né? E tão rápido. Então, o que isso na prática significa? Na prática significa que a nossa moeda está perdendo a força de compra. Exatamente. É isso que acontece. O que eu quero dizer é o seguinte: você pega... Vamos voltar nos anos 90 aqui, 94, quando foi lançado o real. O salário mínimo, em 1994, quando começou o real, era de R$60. Isso eu lembro. Pela primeira vez naquele ano, quando Fernando Henrique Cardoso lançou o real, na verdade quem lançou foi Itamar Franco, mas o Fernando Henrique era o ministro, né, era menos de o dólar, o real valia mais que o dólar. Foi a primeira vez na história, eu lembro disso. Mas isso aqui era uma ilusão. Como é que uma moeda tão forte, que o mundo todo aceita, pode ser mais forte que a nossa? Então aquilo ali virou um período, depois houve aquela brusca mudança, né? Onde o real começou a valer menos e pulou para R$2, né? Para comprar $1. Não sei se você lembra disso. Quem tinha, tu não... Eu sou de 90, né? Então tu não lembra. Não peguei exatamente eu peguei porque eu trabalhava no Itaú, então eu lembro que nessa época muita gente corria. Mas assim, mas pelo menos a inflação é uma das coisas que ficou meio assim apagada. E agora nós temos esse momento assim que está mudando, né? Que está começando a ter de novo essa assombração que é a inflação. E qual é a sugestão que vocês estão dando? Qual é a sugestão que tu traz? É isso, né? É essa possibilidade de diversificar pelo menos uma parte do patrimônio, né? E transformar ela em dólar, né? Exatamente essa dolarização. A gente pegar uma parte do nosso capital e transformar ele em dólar. E da minha parte, na minha área, que é o mercado imobiliário, potencializar esse investimento no mercado imobiliário. Uhum. E os Estados Unidos, ele hoje a principal economia do mundo. E o mercado imobiliário dos Estados Unidos é o mais forte do mundo, é o que mais cresce. Então, somando tudo isso, a gente entende do bom investimento que a gente está trazendo aqui. A gente consegue nos blindar em relação ao real, a uma economia muito mais forte, e potencializar ele em alguns tipos de investimentos nos Estados Unidos. E daí a gente entra numa questão mais geográfica, né, da localização em si, e também pela região lá, né, nos Estados Unidos, seja muito conhecida, muito querida por brasileiros. Né? Muitos que já vivem lá, que já convivem há muitos anos e já faturam muito bem lá nos últimos anos aí, que a gente teve a possibilidade de conhecer, né, algumas pessoas recentemente que estão muito bem, estão fazendo bons negócios, e a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de também ganhar com isso, né? Em média, quanto é que custa uma moradia lá nos Estados Unidos? Olha, a gente pode fazer um levantamento geral, mas considerando mais o estado da Flórida, né, que é onde a gente está atuando, a gente vai falar ali em média, é difícil porque é muito grande também, né? Mas vai falar nos seus $400 mil, vamos citar isso, né? Mas isso uma casa totalmente, quando você fala de um imóvel desse,
É uma casa com 4 quartos, 3 quartos. Casas grandes, sempre grandes, né? Sempre grandes. Põe na tela aí, Felipão, deixa eu ver se dá para botar aqui, ó, ver se aparece. Põe na tela essa imagem ali, ó. Isso ali é lá num bairro, né? Inclusive tá ele e o Fernando lá, o filho do Paulinho. Vocês estão ali naquele carro branco filmando, né? Tu tava com o teu drone. Qual que é o carro, né? Já sei até qual é o carro. O cara foi para lá alugar um carro, porque lá é mais barato o carro para alugar, né? Sim. E não tem como não alugar um carro bom, né? Ó. Tu tem que ter esse gostinho. Mas ali, ó, esses são os imóveis mais ou menos que se faz lá, que vende por esse preço que você está citando. Exatamente. Né? Isso a gente nem percebe, mas são casas geminadas, né? São 2 casas ali. Algumas são uma só, outras são 2. Mas a gente viu ali a primeira antes, a gente conseguiu ver o método construtivo, principalmente, né? Nessa região aí é tudo de madeira, impressionante. Tá aí já dentro de uma dela pronta, né? O acabamento é tudo... Acabamento. Tem muitas coisas do Brasil aí também, né? Que são levadas daqui para lá, né? Parte do mármore, hoje era muito comum um carpê sempre na casa toda. Hoje em dia já estão usando até porcelanato, né? Já tem uma tendência de mudança. E mas detalhe, é interessante... todas as casas se entregam com a cozinha pronta? Exatamente o que eu ia falar. Por exemplo, essa casa, ela já está entregue com a parte da cozinha, a parte dos banheiros já pronta, e pronto, que eu digo equipada também, né? Com a parte de máquina de lavar, máquina de lavar louça, né? Uma geladeira, fogão, coifa, tudo já instalado, a parte de ar-condicionado também já instalado, e também a parte de aquecimento a gás também já instalado na casa. Lembrando que tem outra situação também que nos Estados Unidos é o seguinte: a gente vê muito lago atrás das casas. Sabe por que tem lagos lá? É porque das enxurradas, lá as ruas, todo o sistema de tubulação das ruas é jogado para um lago, tá vendo? Esse aqui, no caso, é um condomínio onde foi feita uma piscina virtual, né? Tem uma piscina. Piscina não, uma praia artificial, né? Praia artificial. Lindo demais. Mas ao redor tem muito desses lagos, né? Porque na verdade é uma região muito pantanosa, né? Então os lagos são justamente para escoar água, né? Para escoar água, para não ficar aí, tu não vê alagamentos, né? Tu não encontra isso, que são e elas ficam vazias em determinado período, né? Fica literalmente. Tem alguns são vazios, né? Só para momentos de cheio, outros ficam cheios o ano todo, né? Fica lindo demais, mas ela tem um motivo para isso, né? Ela tem um motivo para ser eficiente, né? Exatamente. A curiosidade ali, né? Hoje é muito comum nas casas nos Estados Unidos ter os porões, né? Os basement. Sim. E na Flórida não tem. Tanto é que os carros ficam para fora porque não usa a garagem para ser o porão. Sim. Porque eu não posso ter um porão porque eu vou cavar, vou achar água, né? Eu tô falando de uma região de pântano, né? De muita água, então. E por isso que é uma curiosidade lá também, que hoje quando uma casa fica pronta, o ar-condicionado ligou, não desliga mais. Sim. Para manter, para tu tirar a umidade do ambiente, né? Janelas fechadas, ar-condicionado ligado, para não ter problema de umidade, já que o método construtivo é muito madeira, para eu ter um problema de mofo ali e tu ter uma perca muito grande, né? Então o ar-condicionado ligado o tempo todo. Você falou em $400 mil o investimento, mas é claro que o cara vai dizer assim, mas eu não tenho isso. Qual seria a forma para a gente, por exemplo, entrar no negócio desse que você sugere? Isso, a gente está hoje trabalhando muito em relação ao investimento, né, da forma como a gente vai conseguir rentabilizar isso de uma forma mais rápida, né? Então até o que a gente está sugerindo hoje é entrar justamente na construção civil, na parte da construção de casas mesmo. E daí a gente vai trabalhar num preço até abaixo dessa média, pois o público que a gente está trabalhando para construir e para vender é um público americano, já de média e baixa renda, onde o preço final de uma casa dessas vai girar em torno de 320, 350 mil, já um pouco abaixo dessa média. Até porque se eu falar isso em relação à Flórida como um todo, né? Agora se eu falar de casas mais centrais em Orlando, né? Em regiões mais turísticas e maiores, eu já vou falar de valores de 600 mil, 700 mil, então trabalhando um pouco abaixo dessa média, porque qual que é a grande Quando sacada? A gente vai lá 600 mil é dólares, dólares, bem claro dólares. isso. O sempre dólar, saiu do Brasil é dólar, não tem jeito. Não dá para dizer 600 mil reais, não, é 600 mil dólares. 600 mil dólares, né? Então, fizer a conta vezes 6, escorre uma lágrima, né? Arthur, boa tarde. Boa tarde. No caso, você só atua na Flórida? Isso, na parte de casas residenciais, hoje, basicamente no estado da Flórida, mas a gente sempre atua através de parceiros, né? Sim. Então, eu sou corretor de imóveis no Brasil e eu atuo através de parceiros nos Estados Unidos. Então, tem parceiros nossos que constroem e comercializam em outras partes dos Estados Unidos, como, por exemplo, regiões mais centrais, como Oklahoma, Tennessee, Tulsa, que são cidades mais centrais da Flórida também, que tem alguns tipos de investimento. Comum, que é muito comum, que a gente vê, tem programas de televisão, como aquele Irmãos à Obra, né, que é reformar uma casa antiga. Então, existe um tipo de investimento bem rentável, que é justamente mapear o mercado, achar casas velhas, antigas, reformar e colocar à venda de novo ou alugá-las. E tu dizes que nos Estados Unidos, com a condição dos Estados Unidos, o dólar, é mais para uma pessoa de
é baixa renda, média renda, é mais viável para ela talvez comprar uma casa já mobiliada ou ela fazer do zero? Aí já escolhendo o que ela vai usar dentro da casa, né? Porque quando é mobiliada já vem com aquilo pronto. Sim. Ou ela já comprar, ela escolher à mão. Pelo menos as casas novas, né? É comum já, eu acho que até que é uma regra, que essas partes de cozinhas, áreas molhadas, elas já vêm montadas, né? Agora, casas usadas, né? Aí vai depender de cada imóvel, de cada situação do em estado si, né? Também, né? Do estado que vai estar. Mas é bem comum vocês acharem as casas todas mobiliadas, né? E até, inclusive, hoje eu vou soltar um vídeo no meu Instagram, que é em relação a como é que a gente consegue ver esses imóveis lá, né? O mercado de lá é muito metrificado. Então, a gente tem acesso a tudo do mercado imobiliário, das casas que estão à venda, imóveis como um todo, através de um site chamado Zillow. Z-I-L-O-W. Z-I-L-L-O-W.com. Esse site lá, eu pesquiso a região que eu quero, eu consigo ver todas as casas que estão disponíveis lá, e daí eu consigo ver as fotos, consigo ver todo o acabamento dela, a construção, se não está mobiliado, os preços, média de preços, se está caro, se está barato em relação à região, consigo ver os preços vizinhos, consigo também ter o histórico de valores desse imóvel que ele já foi colocado à venda, os valores que foram vendidos. Então a gente tem muita clareza lá, né? A gente consegue ver essas informações aí, tu vai me dizer, mas será que é mais interessante uma casa vazia ou uma casa mobiliada? Vamos pesquisar ali. Vamos dar essa olhada, vamos olhar pela região, né? A gente vai entender a média de preço do mercado, né? E entender o que faz mais sentido, o que não faz, se essa casa está fora de preço, está dentro, e a gente consegue ver tudo isso aí. Só tem um detalhe também, né, Arthur, tem uma coisa que nos Estados Unidos eles são muito rigorosos, referente a pagamentos. Por exemplo, se alguém acha que dá para ir lá, não, eu vou levar o dinheiro na bolsa e vou lá comprar direto a casa, não dá para fazer isso. Não dá. Infelizmente não é assim que funciona. Todo o dinheiro que você compra um imóvel, ele tem que passar por uma conta onde o governo ele consegue acompanhar o que está fazendo. Porque é o seguinte, diferente aqui do Brasil, como é que é hoje aqui no Brasil? Você vai, eu vou fazer um negócio contigo. Vou comprar um imóvel teu. Nós dois vamos lá no cartório, assinamos o documento, né, de compra e venda, depois vai para a escritura e assim por diante. Só que quem garante que eu vou te pagar ou não? Se eu sair do cartório lá e sair correndo, pego o meu carro e saio correndo. Aí acabou-se. Ele perdeu. Como dizia Barroso, perdeu o mané. Agora nos Estados Unidos não. Você paga por cartório, o dinheiro fica bloqueado até a hora que ele entregar o papel assinado. O vendedor entregar o papel assinado. Senão, não existe liberação. Então, existe uma amarração, né? Segurança financeira com aquilo que estás fazendo. Esse é um detalhe, porque assim, você que está ouvindo nós, acha assim, mas aí, como é que faz? Eu não vou ter a possibilidade de perder? Não, você não perde nada. Porque a garantia é muito amarrado, né, o negócio lá, né? É amarrado, o cartório, né, que onde acontece essa intermediação, ele serve como garantidor, né? Então, as partes, comprador e vendedor, eles escolhem um cartório, nesse cartório é onde é feita toda a transação e o dinheiro passa pelo cartório para daí fazer essa intermediação. O vendedor, ele não recebe o dinheiro logo de cara, né? Vai primeiro pro cartório, inclusive, dependendo da forma que o negócio for feito, esse vendedor, ele vai ficar com uma porcentagem retida no cartório por alguns meses até que ele pague todos os impostos devidos para o governo. Mas um dos grandes motivos para esse dinheiro não poder ser, vou levar na carteira, vou levar na bolsa e levar lá, é muito pela preocupação dos Estados Unidos em relação a tráfico de drogas e terrorismo. Então, os valores, eles têm que ser declarados, né? Eles vão sair do Brasil através de uma remessa de valores, então, eles já vão ser declarados no Brasil, esses valores estão enviados para os Estados Unidos e lá também vão receber, né? Já justificado, lastreado de onde ele veio. Só para o pessoal entender que não é uma coisa assim que dá para fazer, que bom, tem uma grana sobrando, eu vou fugir do imposto. Não dá. Não é assim, não é... Infelizmente não dá para fazer isso. Tá muito amarrado, né? Exatamente. E é o que a gente propõe, uma alternativa dos investimentos que já acontecem aqui. Não é esquentar dinheiro, não é nada disso. São valores que a gente está levando, que são valores que já são declarados no Brasil, estamos levando lá para ter essa possibilidade de diversificar e melhorar, né, e garantir melhor esses investimentos. Inclusive, quem quiser, tem uma situação também, é o seguinte, tem casas que ela fez uma pergunta, vou deixar pronto a casa com os móveis e coisa e tal. Depende daquilo que o cidadão quer fazer com a casa. Por exemplo, tem aquele que quer comprar uma casa para todo final de ano, quando ter as férias da família, ir para lá e ficar lá. O famoso turista, né? Sim. Ele pode fazer isso. Como também tem aquele cidadão que quer ter uma casa para alugar para o Airbnb, através do Airbnb, já é outra situação. E tem aquele que quer alugar anual. Não é qualquer casa que você compra lá que você pode fazer isso. Então depende, por exemplo, tem lugar lá, esse condomínio aqui só aceita casas para
moradia. Exatamente. Esse aqui aceita para aluguel, mas só aluguel anual, não Airbnb. Então tem um monte de regras assim que amarram o local que você vai comprar, onde você vai comprar, é assim, né? Perfeitamente. Inclusive também tem condomínios só de pessoas da terceira idade. Não, isso aí nem fala, isso aí eu conheci. Cara, é assim, ó, tu pode até entrar lá, mas só pode entrar, tu não pode entrar com criança, com cachorro, é tudo uma regra. Por quê? Porque são pessoas que, exemplo, tu tem 60 anos, tu quer sossego. Tem um lugar que é só pra ti. Tu vai comprar, tu sabes que não vai ter criança na rua brincando. O pessoal respeita, né? Não, é uma regra, né? Lá, os Estados Unidos uma das coisas que mais chamou atenção é a cultura da regra, né? Se uma regra foi colocada lá, não vai ter jeitinho, vai ser cumprida e ponto final. Não acabado, tem como voltar, não tem como fazer lá não tem jeitinho brasileiro. Exatamente, exatamente. E exatamente isso, as questões do próprio plano diretor, né, da região, principalmente falando em Orlando ali, nas regiões ao redor, que tem regiões que realmente só posso ter moradia fixa residencial. Eu não posso fazer aluguel de férias, Airbnb, de short term, vacation homes e tal. São regiões específicas onde eu posso fazer isso, né? Então, em Orlando especificamente, 95% da cidade de Orlando é apenas residencial. Então, a casa que por acaso eu for investir lá, eu já sei que daquela casa eu não vou colocar para alugar por temporada. Eu vou ter essa casa talvez para um aluguel anual ou deixar ela fechada para quando eu quiser ir lá. Mas se o meu intuito de investimento é ter uma casa que vai estar alugada Airbnb durante o ano e quando eu quiser ela esteja disponível para mim, eu tenho que saber que algumas regiões onde eu possa fazer isso. Geralmente as mais próximas da Disney, né? Que é ali em Kissimmee, né? Que é a cidade ali onde está a Disney, que é do lado de Orlando, né? Que é onde eu faço esse tipo de aluguel. Até eu entendo que talvez dos investimentos que a gente mapeou e trouxe, talvez não seja o melhor, pelo fato de que tu tens uma concorrência muito grande dos próprios hotéis. Afinal de contas, eu vou concorrer com o hotel, né? E às vezes o meu custo, ele também pode ser mais alto, né? Afinal de contas, uma casa dessa, ela me dá uma despesa grande. E assim como a gente fala de rentabilidade em dólar, a despesa também em dólar. Então tem que tomar muito cuidado no investimento que está sendo feito para não virar uma grande dor de cabeça em dólar. Sim, aí é complicado, porque às vezes quando dá uma valorização assim do dólar que assusta todo mundo, né? É isso. Tem que ser um investimento saudável, né, Lamar? A gente tem que pensar muito assim, eu vou criar patrimônio, eu vou criar renda em outro país, eu vou pagar imposto para outro país. E eu tenho uma situação que no Brasil, se eu deixar meu dinheiro no banco, hoje com uma Selic alta que a gente tem, eu tenho que ser uma coisa realmente muito vantajosa para eu partir para esse caminho. Tem que gerir muito bem teu plano, né? Porque as despesas só pra gente finalizar aqui com o nosso tempo, o nosso parceiro, você tem a compra do imóvel e você tem também aquele grupo de investimentos, né? Isso. Como é que funciona esse? Isso, eu entendo basicamente que a gente falando em casas em Orlando, até apartamentos em Miami, né? Aquele luxo todo, talvez até pelo tamanho de investimento, né? É muito importante conhecer, gostar da região, né? Então a gente entende hoje que um grande mercado que vai fazer sentido é para quem realmente quer diversificar seu investimento, ter uma alternativa em dólar e não necessariamente precisar frequentar, precisar conhecer a região. Então o que a gente fez? A gente criou um mecanismo que já existe, né? Na verdade não inventamos nada, que é desenvolver um grupo de investidores, de investimentos num determinado empreendimento. Então, quando a gente fala, hoje talvez um dos investimentos lá que mais dá um retorno a curto prazo é realmente você construir uma casa para o público interno-americano comprar. Que é um público de média renda, baixa renda, que vai comprar em regiões ao redor de Miami e Orlando, regiões periféricas a Orlando e Miami, cidades menores em crescimento, onde recebe migração de muitos americanos de outros estados indo morar lá, que vão buscar moradia. Existe um déficit grande de moradia. Qual que é o investimento que a gente está falando? A gente está falando em contratar uma construtora parceira lá, construir uma casa, comprar um terreno e construir uma casa para esse público. E a gente está falando de um investimento mais baixo do que a gente falou aqui, mas mesmo assim é em dólar, né? E o que a gente faz? Né? A gente divide esse investimento em 5 participações. Então é como se um sócio cotista, que ele vai aderir a esse investimento, vai ter a mesma rentabilidade depois, só que proporcionalmente para cada um do seu investimento, então viabiliza mais esse investimento. Eu não preciso ter, por exemplo, falando em valores, né, $250 mil vezes 6, quase $1,5 milhão para fazer esse investimento, mas eu pego esse valor, divido em 5 participações, 5 empresas diferentes, né? E eu tenho um investimento pequeno, relativamente pequeno, onde eu consigo ter acesso a ele, eu consigo ver o que está acontecendo num curto espaço de tempo, e eu faço dali a minha porta de entrada para investimentos nos Estados Unidos no mercado imobiliário. E depois que eu fizer, que eu realizei, eu posso tanto voltar com ele para o Brasil, posso fazer um novo investimento, aportar mais valores, como achar melhor.
totalmente autônomo, né? Você vai ter a sua empresa lá, você vai ter a sua conta bancária lá e a gente vai estar aqui para dar o suporte, eu aqui do Brasil e os parceiros lá nos Estados Unidos para fazer esse acompanhamento aí. Tá. Quem quiser mais informações a respeito desse tipo de investimento, uma consulta, né, para ver como é que funciona, como é que faz, Arthur? Isso, a gente iniciou esse trabalho há alguns meses, né? A gente desenvolveu todo o material aqui, depois acho que o Delamar consegue apresentar ali, que é um guia de investimentos, e a gente consegue apresentar do começo ao fim, né? Todas as estratégias, os melhores caminhos para se iniciar e ver se é o momento ou se não é. Mas nesse momento agora é apresentar uma alternativa. Tens um Instagram que tu mostra essas Sim, meu Instagram é @ArthurBarão. Meu Instagram pessoal mesmo, onde a gente está trazendo junto? Isso. Tudo junto. Só isso? Arthur com TH, Barão com N no final. E a gente traz ali, aí tá aí o guia, alguns valores, né? Isso, valores, alguns exemplos de casas ali, por exemplo, ali tem casa que só posso fazer aluguel de locação de curta duração, o famoso Airbnb, próximo à Disney. A casa ao lado ali já é uma de moradia, né? Aquele sonho, o lago nos fundos, aquela bela piscina. E daí a gente vai trazendo ali a parte de Miami também, né? Que Sunny Isles, que é uma região incrível ali. Uma comparação, mas é um sonho. Comparação como se fosse Balneário Camboriú para nível Brasil, mas Miami é os olhos do mundo estão virados para lá. Né? O mar Carimbeio que eles chamam ali. Isso, tudo aquela água. Já, tu vê, os imóveis já vai para $1 milhão e pouco, dólares, hein? Dólares, né? Eu tenho ali o Bentley de $5.800.000, né? Eita, nós, olha aqui. Por exemplo, eu tenho 3 vagas de garagem na altura do meu apartamento. Para eu colocar meu Bentley na garagem, ficar apreciando. E fora as outras, aí tem as informações. Tem fundos de investimentos imobiliários, né? O TripleNet, que é uma modalidade de locação comercial, bem interessante também para quem quer uma segurança maior nesse investimento, deixar o dinheiro parado em locação comercial, bem interessante também. Questão da reforma, né? Tu adquirir um imóvel antigo, reformar e vender, ou reformar e alugar, fix and flip and fix and hand. Você compra uma casa velha e transforma, tu compra barato ela, e o valor do aluguel pode começar com $950, né? O aluguel ali $950, quase 1% do teu investimento, né? E aí a parte da aquisição, né, de terrenos e construção para o público americano, onde regiões ao redor de toda a Flórida construam, né? E aí tem as principais cidades, a gente traz um porquê dessas cidades, né? E por fim... e depois tem as estratégias, né? Onde a gente, por exemplo, a gente compra um imóvel, em vez de vender ele, a gente constrói um imóvel, em vez de vender, a gente aluga ele e toma um crédito nos Estados Unidos, a gente pega um valor lá e reconstrói um novo imóvel e vai repetindo esse processo com o valor da parcela rodízio, né? Isso, com o valor da parcela do meu financiamento eu pago com aluguel. E assim vou fazendo um investimento lá. Aí são os Club Deals, né? Que são a questão dos investimentos dividido por cotas, que a gente consegue fazer. Que é isso que eu estava explicando. É exatamente isso. Um grupo de pessoas que fazem investimento. Exatamente isso. No final a gente traz todo o passo a passo de como fazer esse investimento lá, né? Desde abrir empresa, banco americano, enviar dinheiro, todo o processo de compra através dos cartórios, adquirir, contratar um crédito bancário, questão de imigração que não tem nada a ver com esse processo que a gente fala agora. Imigração é outra situação, quero morar lá, é outros 500. Mas vocês auxiliam também? Auxilia também com parceiros também, né? São tantos tipos de situações que vai depender de cada pessoa, mas, né, existem situações para ninguém chegar lá e ficar ilegal lá no país. Tem modos de ser feito, né? Tem que entrar e sair pela porta da frente, sempre assim. Exatamente. Jamais tentar entrar pulando o muro, né? Em outras palavras, é isso. Bem, quem quiser mais informações, qual é o teu WhatsApp? Meu WhatsApp é o 479-9918-5616. E o meu Instagram, @ArthurBarão, onde lá também tem o direct, tem as informações que a gente está postando lá semanalmente, lá de informações tanto de Brusque, na nossa região aqui também. Nosso imobiliário Barão, está atuando aqui há mais de 30 anos. E eu, Arthur, puxei também essa parte entendendo o momento Brasil e entendendo uma demanda lá, da oportunidade, trouxemos isso para cá também. Beleza, obrigado, Arthur, pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos para o intervalo comercial.